Saudações. Os homens são bons de um único modo e mal de muitos. É um dos aforismos que nós extraímos do livro Ética Nicômaco, que apresentarei hoje nesse vídeo, como continuação do vídeo já iniciado sobre o livro 1. Além desse aforismo, eu apresento para vocês aqui: na dúvida, não dê ouvidos ao prazer. A essência desse livro será a virtude, a definição da virtude, exemplos de virtude, que em suma seria o meio termo entre dois vícios. Esse livro é composto de 9 capítulos, e antes de iniciarmos, eu vou fazer uma síntese do livro 1 já apresentado, que é uma espécie de introdução à obra, no qual são delineados alguns princípios metodológicos e alguns conceitos utilizados ao longo de toda a obra, e a essência do livro 1 é entender a finalidade da espécie humana, a qual bem que busca a espécie humana, que seria o sumo bem ou a felicidade. Ainda falando do livro 1, esse sumo bem seria a felicidade social e não individual, entendida como durável e de acordo com a natureza e não contrária à natureza. Trata-se de um conteúdo passível de aprendizado, o desenvolvimento de virtudes ativas e atingíveis é o que possibilita esse sumo bem. O foco está voltado às ações e às virtudes mais elevadas e autossuficientes. Há um entendimento que as virtudes intelectuais e morais, e portanto não materiais, elas hierarquicamente são superiores aos bens exteriores, aos bens materiais, mas esses também são importantes para atingirmos o sumo bem. O entendimento, então, é que a essência da alma humana volta-se para realizações intelectuais e morais, mas o enfoque aqui é sobre o aspecto moral. Já agora, em relação ao livro 2, comecemos com o capítulo 1, que é um capítulo recheado de temas que a gente poderia desenvolver ao longo de muito tempo. Então eu fiz uma espécie de sumário, é o único que eu fiz isso, por realmente ter muitos assuntos nele. Ele começa apresentando o que eu já mencionei no vídeo anterior, que é a etimologia da palavra ética, que remonta a hábito, em grego é ethos, e do hábito nós temos o caráter, que é ethos, e com a modificação dessas palavras nós temos etiquê. Enquanto no livro 1 já foi mencionado que a virtude ela é ensinável e, portanto, não inata, aqui nós vamos ter explicações de como se dá isso. Há uma comparação, inclusive, com os sentidos, que, usando uma linguagem bem aristotélica, eles se manifestam em ato, e isso é possibilitado porque eles já existiam em potência. A mesma coisa não acontece com a virtude. Elas não existem em potência como os sentidos. Elas só passam a existir em nós a partir do momento que nós executamos elas na prática. E aí ele explica que a virtude não pode ser entendida como inata, porque a gente observa que acontece o contrário da virtude, que é o vício. E nada que existe por natureza pode ser modificado. E ele dá o exemplo da pedra. Você pode jogar milhares de vezes a pedra para cima, que isso não modifica a natureza dela de cair em direção ao solo. Então, se a virtude fosse inata, não existiria o vício. Existir o vício é um indício de que a virtude não é inata. Ele menciona também uma reflexão interessante, que em igualdade de circunstâncias geram-se vícios e virtudes. Então, temos dificuldades no nosso dia a dia, enfrentamos paixões, e as mesmas paixões que todos os seres humanos estão submetidos faz com que alguns aprendam a lidar com isso e se transformem em pessoas virtuosas, e outros não aprendem a lidar com isso e acabam
adquirindo vícios por não saber lidar com as mesmas circunstâncias que levam algumas pessoas a se tornarem virtuosas. Então, dos mesmos atos surgem diferentes caracteres, e daí a importância de moldar esses atos desde a mais tenra juventude. Então, essa é uma espécie de síntese desse capítulo 1, e agora eu vou mencionar duas passagens que eu julguei importantes. Então, sendo, pois, de duas espécies a virtude intelectual e moral, a primeira, por via de regra, gera-se e cresce graças ao ensino. Por isso requer experiência e tempo, enquanto a virtude moral é adquirida em resultado do hábito. Eu tive a impressão, pelo menos pela tradução, que havia aqui uma espécie de oposição. A virtude intelectual gera-se graças ao ensino, enquanto que a virtude moral é adquirida pelo hábito. Só que o ensino aqui, que é uma tradução da palavra de didascalias, que na verdade é treino, instrução, ensino também, eu entendo que a virtude intelectual, ela é aquela que nós nos habituamos pelo estudo, pelo treino também a desenvolver. Então o estudo seria uma espécie de hábito que nós desenvolvemos com as virtudes intelectuais, e as virtudes morais nós colocamos em prática a partir de hábitos sociais. Mas eu não vejo oposição. As duas virtudes intelectuais e morais dependem de um hábito. No caso das intelectuais, o hábito do estudo, e no caso das morais, do hábito social, da nossa relação com outras pessoas. Mas continuando, donde ter se formado o seu nome por uma pequena modificação da palavra hábito, conforme eu já mostrei. Por tudo isso, evidencia-se também que nenhuma das virtudes morais surge em nós por natureza. Com efeito, nada do que existe naturalmente pode formar um hábito contrário à natureza, conforme eu expliquei com o exemplo da pedra. Ainda mais, é das mesmas causas e pelos mesmos meios que se gera e se destrói toda a virtude, assim como toda a arte. De tocar a lira surgem os bons e os maus músicos. Isso também vale para os arquitetos e todos os demais. Construindo bem, tornam-se bons arquitetos. Construindo mal, maus. Se não fosse assim, não haveria necessidade de mestres, e todos os homens teriam nascido bons e maus em seu ofício. Colocando a arte e a virtude em prática, surgem bons e maus. Então significa que não basta simplesmente colocá-la em prática, como nós veremos nos capítulos seguintes. Há uma maneira específica de colocá-la em prática, há uma disposição de caráter específica. Não basta você executar uma arte para você se tornar bom nela. Existe a maneira correta. E é por isso que existem mestres nas artes, e o que dá a entender também que existem mestres em relação à virtude. No capítulo 2, nós temos aqui a menção de 3 fundamentos. 2 que já foram mencionados no livro 1, e um que é uma novidade. O primeiro deles, que já havia sido mencionado, é que a aquisição da virtude trata-se de um conhecimento voltado à prática e não à mera teoria. Eu já até mencionei o termo praxis como sendo uma forma de conhecimento que envolve conhecimentos teóricos com exercícios práticos. Então isso já foi frisado. Outro ponto que também foi bastante frisado no livro 1 é que os assuntos são detalhados conforme os princípios de razoabilidade e coerência. A ética não trata-se de uma ciência exata, então a gente fala aqui de impressões gerais, não temos como comprovar isso, são impressões gerais, e ele reforça isso. Já um fundamento novo que aparece aqui, e que é a essência, digamos, do livro 2, é que a virtude é um ponto do meio termo entre o excesso e a falta de algum
comportamento. E aí ele usa o termo que é um pouco incomum para nós da língua portuguesa, mediania. A gente consegue entender, mas não é comum essa expressão. Então essa mediania é um princípio que leva à virtude, você encontrar o meio termo entre a carência de algo e o excesso de algo. A virtude estaria ali no meio termo, o equilíbrio. No capítulo 3, nós temos outro ponto fundamental para entendermos a virtude, é que ela acontece, ela surge como uma disposição de caráter a partir da capacidade que nós temos de lidar com o prazer e com a dor. A excelência moral relaciona-se com prazeres e dores. É por causa do prazer que praticamos más ações e por causa da dor que nos abstemos de ações nobres. Como existem 3 objetos de escolha e 3 de rejeição, o nobre, o vantajoso, o agradável, e seus contrários, o vil, o prejudicial e o doloroso, a respeito de todos eles, o homem bom tende a agir certo e o homem mau a agir errado, especialmente no que toca ao prazer. A reflexão ética sobre o como vamos lidar com o prazer é essencial e recorrente. Ela aparece em Platão, no diálogo Protágoras, por exemplo, em que é mencionado que para você chegar a um modo de vida adequado, você tem que saber lidar com o prazer e com a dor. Então, não é exatamente você se abster do prazer, mas você entender que a felicidade depende de você controlar o prazer. Então aparece aqui o termo agradável. O prazer não é agradável? Ele passa a ser desagradável quando você não sabe regrá-lo. Essa é a ideia principal. Em Montaigne também nós temos essa ideia de que para você encontrar a maneira correta de viver, segundo Montaigne, você tem que buscar o prazer. Mas quando a gente entende ali os argumentos de Montaigne, ele também está querendo dizer isso. A partir do momento que aquele seu prazer começa a te trazer malefícios, ele não é exatamente um prazer, é a sua incapacidade como se fosse assim, de mesurar, de controlar o prazer. Há uma quantidade de prazer que passa a ser o que aparece aqui como o que é prejudicial e doloroso. Quando você não consegue mensurar corretamente, a busca do seu prazer leva você à dor. Isso seria a ideia central de entender, então, a relação do prazer com a felicidade. Para você atingir a felicidade, você tem que aprender a se abster de uma falsa ideia de felicidade, chamada de prazer, que você precisa aprender a controlar. Seria isso. No capítulo 4, nós temos também a resposta do Aristóteles para as pessoas que apresentam a seguinte questão. Bom, para você se tornar virtuoso, pratique atos virtuosos, não é assim? O Aristóteles diz, não é bem assim, né? Porque você pode, por exemplo, desempenhar bem as regras da gramática sem conhecê-las. Você pode fazer por imitação, você pode fazer porque alguém está te obrigando. O ato virtuoso, ele não depende somente... Não, para você se tornar alguém virtuoso, não basta você agir de maneira virtuosa, mas tem toda a maneira correta de fazer isso, que depende, né, como vai ficar claro aqui, depende do conhecimento do ato, depende da circunstância e de como você está interiormente com isso. É virtuoso aquele que pratica o ato virtuoso na circunstância correta e com o estado de espírito correto. Não basta você praticar atos virtuosos para você se tornar virtuoso. É claro que depende disso como processo, mas não basta somente isso. Em primeiro lugar, deve ter conhecimento do que faz. Em segundo, deve escolher os atos e escolhê-los por eles mesmos. Em terceiro, sua ação deve proceder de um caráter firme e imutável. Mas a maioria das pessoas não procede assim. Refugiam-se na teoria e pensam que estão sendo filósofos e se tornarão bons dessa maneira. Aqui o filósofo Aristóteles está criticando
a filosofia meramente teórica. Então ele está reforçando mais uma vez, a ética não depende de conhecimento de ética, ela depende de conhecimento e de prática. E aí esse capítulo passa a ser interessante para quem estuda filosofia, que a gente vê que os filósofos problematizam o que nós entendemos por filosofia, problematizam muitas vezes os termos que são usados para se referir à filosofia. Aqui ele usa filosofia como sinônimo de conhecimento teórico e vazio. E aí ele diz que não é isso, não basta você estudar esse assunto, a ética, você tem que colocar ele na prática. No capítulo 5, nós temos aqui uma explicação sobre de qual gênero, de que espécie que é a virtude. Como que ela se opera em nós? Aqui o termo que o Aristóteles usa é alma, e como já disse no vídeo do livro 1, alma, ele entende aqui como o nosso ser, muitas vezes a gente poderia colocar até como sinônimo de mente. Então, como que a virtude se manifesta em nós? Então, ele apresenta 3 gêneros de coisas para dizer de qual se trata a virtude. Uma coisa seriam as paixões, que são as emoções que nos acometem. Você pode sentir medo, raiva, ira, e isso não vai fazer com que as pessoas te considerem bom ou mal, porque todos sentem isso, certo? Então ele define, paixão é uma coisa, todos sentem, né? Faculdades seriam os mecanismos pelos quais nós lidamos com as paixões. O Aristóteles, ele não trata aqui de pormenores do nosso cérebro, das partes do nosso cérebro que lida com faculdades intelectuais e morais. Mas hoje nós sabemos que é possível você mapear no cérebro as partes que especificamente tratam com virtudes intelectuais e virtudes morais. Então, isso é o que o Aristóteles está chamando de mecanismos. São os instrumentos que nós temos em nós para lidar com as paixões. E o que seria a virtude? As virtudes seriam disposições de caráter. E o que seria? A disposição de caráter é a cristalização do nosso modo de lidar com as vicissitudes da vida. É a partir da nossa disposição de caráter que as pessoas consideram que nós somos bons ou maus. A disposição de caráter é a parte que cabe da nossa escolha e capacidade de como vamos lidar com as paixões. As paixões acometem a todos. A disposição de caráter é a própria virtude, mas ele está explicando para nós que trata-se de um gênero diferente das paixões e diferente das faculdades. Aí ele menciona, inclusive, no capítulo seguinte, que a maneira correta dessa disposição de caráter, quando nós atingimos a excelência por chegar a uma disposição de caráter virtuosa, uma disposição de caráter correto, virtuoso, a gente melhora a nossa própria faculdade, o nosso próprio instrumento de manifestar essa disposição de caráter. Fica mais claro a gente entender com relação aos sentidos. E aí aqui eu dei o exemplo, né? Se você canta bem, se você chega à excelência do canto, você acaba melhorando o instrumento que você usa para cantar, que é a voz. E aí, se a gente pudesse aqui dialogar com Aristóteles sobre as partes do cérebro, quando você chega a uma disposição de caráter virtuosa, uma disposição de caráter virtuosa em relação a uma virtude moral, a sua parte do cérebro que foi usada para isso, ela também se torna melhor. É isso que ele quer dizer. As virtudes morais são passíveis de classificações absolutas. Então, nós podemos falar que determinada virtude está no meio termo entre uma falta de alguma característica e um excesso de alguma característica. Nós podemos fazer isso, mas algumas ações práticas requerem uma medida relativa, ou seja, vai depender de cada pessoa. Não é a mesma quantidade de alimento que levará diferentes tipos de atletas à excelência. Então, esse princípio poderia eventualmente ser usado para ações práticas, mas não é uma regra. Há ações práticas que dependem de uma medida relativa a cada pessoa.
No capítulo 6 ainda, falando ainda sobre as considerações absolutas e relativas, o Aristóteles explica que não são todas ações que têm um meio termo que poderia ser chamado de virtude. Aí ele dá o exemplo do assassínio. Então, esse comportamento errado, né, não tem um meio termo virtuoso. Então, não tem uma quantidade de assassinato que você comete que você vai ser considerado virtuoso. Só de você cometer, você já estaria errado. A mesma coisa, o adultério e o roubo. E o mesmo princípio se aplica às ações boas em si, a justiça. Não teria como você pensar como um excesso de justiça. Aquela pessoa foi excessivamente justa. Então, entra naquele princípio que ele mencionou da razoabilidade. Essa regra não se aplica para todas as coisas, do meio termo. Tendo feito essa ponderação, ele apresenta finalmente exemplos de virtudes e vício. A ideia é que alguns comportamentos, algumas ações humanas, no primeiro caso aqui, em relação, por exemplo, à busca de prazer. Em relação à busca de prazer, tem uma maneira adequada de fazer isso, que é o que ele chama aqui de temperança. Tem um excesso dessa busca de prazer, que é chamado de intemperança, e uma falta da busca de prazer, que é chamado de insensibilidade. E aí, no capítulo seguinte, vocês vão ver que o Aristóteles ele diz que alguns vícios, porque a insensibilidade é considerada um vício, mas alguns vícios se aproximam mais da virtude do que outros. E aí, por que isso acontece? Porque ele diz que nós temos naturalmente uma tendência à intemperança. Nós temos uma tendência a exagerar na busca do prazer. Já que nós temos essa tendência natural, nós devemos focar no extremo oposto para a gente chegar ao meio termo. Quem já está aqui é como se já estivesse mais próximo da virtude da busca do prazer do que quem está aqui. Quem está aqui seguiu aquela tendência natural, faz parte da maioria e não consegue controlar isso. Mas quem está aqui exagerou na busca da virtude, mas está mais próximo dela do que quem está nesse extremo oposto. Vocês vão ver que isso vai aparecer no próximo capítulo. Em relação ao uso do dinheiro. Se você usa o dinheiro na medida certa, você é chamado, segundo Aristóteles, de liberal. Você tem um uso adequado do dinheiro, então você tem a virtude da liberalidade. Se você gasta mais do que você tem, você foi para prodigalidade. Se você gasta menos do que você pode, você é um avaro, certo? Em relação à ira, à paixão, da raiva, da ira, o meio termo seria o equilíbrio. Quando você não controla a ira, você é irascível. E quando você jamais sente ira, você é submisso. Em relação ao trato social com as pessoas, em relação ao quanto você se mostra. Se você se mostra na maneira adequada, você é uma pessoa espirituosa, você é uma pessoa equilibrada, você sabe o momento de você fazer uma piada, o momento de você chamar atenção para algo que você está fazendo. Você é uma pessoa espirituosa, isso é uma virtude. Se você nunca faz isso, você é tímido. Se você faz demais, você é vaidoso. Em relação a enfrentar o medo, o nome do vício chama-se coragem. O excesso de coragem é a temeridade e a falta de coragem, covardia. Este é o princípio. E eu devo aqui reconhecer que eu mudei alguns termos que estavam na tradução, porque eram termos muito incomuns, então eu preferi explicar a ideia ao invés de ser fiel à tradução. Nesse ponto eu fiz isso. Então, como eu disse, nesse capítulo seguinte, ele vai mencionar que alguns vícios estão mais próximos da virtude do que outros, e ele explica o porquê. E, além disso, ele fala da relação de cada um desses três termos. Aquele que tem a carência, o meio termo, que é a virtude, e aquele que tem o excesso. A explicação do Aristóteles é que cada um desses termos é contrário aos outros. Então, a temeridade é contrário à justa medida de você saber usar o medo, de você lidar com o medo. A temeridade ela é contrária ao equilíbrio e é contrário
ao outro extremo, que no caso, a covardia. Então, é uma linha de raciocínio que eu não sei se eu concordo totalmente, mas, enfim, estou aqui passando as ideias do Aristóteles. E aqui a explicação que eu já dei, que algumas virtudes se relacionam mais com alguns extremos do que outras e o porquê que isso acontece. Bom, chegamos ao último capítulo, em que há um reconhecimento, uma insistência com a ideia de que não é fácil ser bom. E aí tem um agravante nessa busca do equilíbrio, nessa busca da virtude, é que algumas vezes alguns atos exagerados são entendidos como atos virtuosos. Imagine, por exemplo, numa guerra, um soldado vai sozinho enfrentar outro batalhão. De acordo com a regra aqui colocada pelo Aristóteles, ele está sendo temerário, ele não está tendo medo algum, isso é um exagero, isso é um vício. Mas todo o batalhão vai admirar aquilo, né? Dependendo do contexto, alguns exageros são acatados. Isso dificulta ainda mais a gente identificar o que é um ato equilibrado, o que é um ato virtuoso. E aí ele reforça: a bondade tanto é rara como nobre e louvável. São dois ensinamentos que nós temos nesse último capítulo, que para lograrmos êxito, devemos focar no oposto da nossa posição extrema. Então, sim, em relação ao uso do dinheiro, a gente não gasta nada. Para a gente chegar no meio termo, a gente tem que focar lá no outro oposto, que é a prodigalidade. Quem é avaro e quer ser liberal, saber usar de maneira adequada o dinheiro, tem que se esforçar algumas vezes por gastar mais do que tem. Porque é com esse exercício, segundo Aristóteles, que a gente vai conseguir chegar ao meio termo. Em relação à busca de prazer, se você é insensível, se você não busca prazer algum, você é uma pessoa totalmente abstêmia de prazeres, para você conseguir chegar à temperança, que é o meio termo, algumas vezes você tem que se dar o direito de cometer alguns excessos, algumas intemperanças para você chegar à temperança. E outro ensinamento é que se não dermos ouvido ao prazer, corremos menos perigo de errar. E aqui eu já fiz a ponderação que, como o Montaigne disse, né, não faz sentido você viver uma vida sem prazer, mas existe a maneira correta de fazer isso. Então, se você tiver na dúvida sobre a maneira correta de agir, o conselho do Aristóteles na dúvida, evite aquecer, evite ceder ao prazer, que isso vai aumentar as suas chances de acertar. Tendo passado pelos 9 capítulos, apresento agora para vocês a síntese, em que nós temos um entendimento melhor, mais detalhado sobre o que é a virtude. E como vocês podem já imaginar, os livros seguintes, eles vão detalhar virtudes específicas. No livro 1, nós tivemos uma preparação de terreno, uma contextualização, o porquê de nós estudarmos a ética, né? Buscarmos o fim da existência humana, a essência da existência humana, o sumo bem, a felicidade. Nós temos esse contexto no livro 1. No livro 2, nós temos explicações sobre como é a virtude, explicações mais detalhadas, o porquê que ela não é inata, como nós devemos entender a virtude em relação aos vícios. E os próximos livros nós vamos ter detalhamentos de algumas virtudes. É isso que vai acontecer com essa obra Ética Nicômaco. Mas ainda, tratando do livro 2, nós temos que atos equilibrados em circunstâncias e modos específicos levam à virtude. Não somente praticar atos virtuosos, mas tem a maneira correta de fazer isso. A virtude tem relação com a maneira com a qual lidamos com prazeres e com dores. A virtude é a disposição de caráter formado com escolhas conscientes e constantes. Vício, porta larga. Virtude, porta estreita. É mais fácil errar em relação à virtude e ao vício. A nossa disposição natural é para o vício. Então, está de acordo aqui com o Antigo Testamento. A menção a virtudes específicas e vícios correspondentes, para a gente saber como se opera a virtude em relação aos vícios. Há determinações gerais, que nós podemos falar de um modo universal, mas há também determinações específicas que podem valer para cada indivíduo, para cada situação específica. Aí ele explica também a relação da carência, excesso e o equilíbrio, e que vamos aumentar as nossas chances de aumentar
se diminuirmos a nossa aquiescência ao prazer. Então, é isso. Muito obrigado por acompanharem até aqui e nos vemos em breve para tratar do livro 3 da Ética Nicômaco. Até mais. Tudo de bom para vocês.